Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o capítulo de um livro muito interessante, muito lindo. E o título desse livro é Pelos Caminhos de Jesus. Então, esse livro ele foi escrito em 1987, por Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, que psicografou esse livro. Esse livro ele tem 25 capítulos, e ele faz um apanhado histórico sobre os caminhos, sobre as experiências vividas pelo Mestre Jesus. E ele fala dos seus encontros com os apóstolos, com o povo e com as personalidades marcantes da época. E hoje nós vamos estudar um pouco o capítulo 8 desse livro. O título do capítulo 8 é A Era do Amor. Então, antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então, se vocês quiserem, podem fechar os olhos para facilitar a concentração. Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, nós te pedimos tranquilidade, discernimento para realizarmos agora esse estudo, para que nós possamos utilizar o que vamos aprender aqui hoje para a nossa vida prática, para o nosso melhoramento pessoal. Nós te pedimos que abençoe esse espaço virtual, que o amor seja o nosso mais puro sentimento agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá? Então o capítulo começa assim, eu vou ler aqui para vocês, está na minha frente. O dia foi especialmente cálido, mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação espraiava-se por toda parte, já impossível de ser detida. O mestre conseguira tornar-se a esperança de multidões saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. Todos o viam como a resposta de Deus às inumeráveis necessidades da criatura humana. Então, gente, esse trecho aqui, o que a Amélia quis dizer aqui, Então, Jesus, naquela época, ele já atraía muitos seguidores, As pessoas que eram muito sofridas naquela época já estavam saturadas mesmo, cansadas de sofrimento. E antes elas não tinham nenhuma esperança em relação ao futuro, Mas com os ensinamentos de Jesus, isso estava mudando. As pessoas, então, elas já estavam começando a entender as mensagens, Mensagens de paz, de tolerância, de perdão, que Jesus passava para elas. Jesus dizia para as pessoas que todos nós, éramos importantes aos olhos de Deus. E que eles seriam consolados se arrependessem dos seus erros, se mudassem de vida. Não existia mais aquele papo de queimar no fogo do inferno, Aí o texto continua, vamos lá. Ao tempo, no entanto, que o seu verbo derramava as bênçãos de paz e alento entre os sofredores, os que se permitiam a dominação arbitrária das consciências e do comportamento do povo, se levantavam contra ele, tentando embaraçá-lo, denegrir-lhe o conteúdo da palavra, lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. Então, o que ele quer dizer aqui, gente? Vocês lembram do que é a lei mosaica? É a lei de Moisés, Que foi aquela lei que foi dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai com os 10 mandamentos, Só que Jesus, ele interpreta de forma diferente, de forma inédita a lei mosaica, Então, digamos que ele fazia as pessoas interpretarem de uma forma não automática. Jesus falava de justiça com misericórdia, falava de amor, de um Deus amoroso e não de um Deus impiedoso que castigava os seus filhos, que punia sem misericórdia. Então, o que aconteceu? Dessa forma, ele estava meio que começando a incomodar as autoridades religiosas da época. Aquela forma dele completamente diferente de abordar o povo, a sua forma simples de conversar com as pessoas de igual para igual, sem ares de superior, ensinando mesmo o povo a raciocinar sobre as coisas, explicando com parábolas, Ele não era aquela pessoa que simplesmente ensinava de forma autoritária as pessoas. Então, a Amélia, ela fala que uma autoridade da época, que era um fariseu lá chamado Natan Meis Assad, ele chegou lá com Jesus, abordou Jesus. Os fariseus quem eram? Eles eram muito rígidos em relação à lei judaica, Eles não admitiam qualquer interpretação que fosse diferente daquela forma mais tradicional. Aí lá no texto ela fala assim: foi tomado pelo rancor em face da serenidade do Senhor, que Natan Meis Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou arrogante em plena praça na risonha e bela Cafarnaum. Tu ensinas? Perguntou-lhe com desdém.
o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? A interrogação direta recebeu uma resposta imediata e clara. Sim, Jesus responde. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande, como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Então, aí Natan, ele insiste e aí pergunta de novo de Jesus. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram? Jesus então responde, sem dúvida, a todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se então cidadãos úteis ao conjunto social. Aí Natan ficou com raiva, Ele insistiu como se quisesse confundir Jesus. Aí ele pergunta assim, e o criminoso insensível? Retrucou com faces congestionadas pela cólera surda que o dominava. Não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem defendendo os fracos? E escutem só, meus amigos, a resposta de Jesus. Olha o que ele respondeu. Justiçar, redarguiu Jesus sereno, não significa punir, revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade de reparação, de educação do rével para a vida digna. Na raiz de muitos males encontramos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O criminoso é o enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que o ignoram. Adicionados a essa causa aos fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação a desbordar no crime, na delinquência. Aí, gente, imagina, Natan devia estar roxo de raiva nessa hora, Ele insiste mais ainda. Aí o Natan pergunta, não será justo então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata? Cobrar olho por olho e dente por dente? Daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? Aí Jesus, tranquilo, como ele era, responde a ele com a maior paciência, A lei do amor procede do Pai, causa incausada do universo, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmo. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. Somente o ódio é vingador, e como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Aí Natan de novo pergunta para ele, será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Interessante essa pergunta, do Natan. Aí Jesus responde, não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com o doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. E olhando fixamente o inquiridor, Jesus olhando fixamente para o Natan, com doçura mesclada de sabedoria, o mestre tentou encerrar a entrevista dizendo, matar o assassino não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos ou as mãos ao ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador de forma alguma repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho, com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres. Aí ele continua, quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão.
Vocês entenderam, gente? Olha só, que linda essa resposta de Jesus, né, gente? Então, mas mesmo assim parece que o Natan, ele não se convencia, ele tinha muita raiva, muito ódio, né, no coração. E aí ele perguntou mais uma vez, preste atenção, e o perdão deverá ser sempre e constante, seja qual for o erro perpetrado? Aí Jesus responde novamente com paciência, né? O dever é perdoar 70 vezes 7 vezes. Cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber qual é o seu amor por excelência, que o seu é amor por excelência que procede do Pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Aí, né, gente, lá no texto, a Amélia Rodrigues, ela nos conta que o Natan Meis Assad, que era o nome do fariseu, né, ele meneou a cabeça arrogante e lançando sobre o ombro, né, parte do talit de orações, que é aquele paninho que eles colocam para fazer as orações, né, ele bateu as sandálias ao solo, que naquela época era sinal tipo de desprezo, né, levantando pó, e retirou-se, vociferando, sem querer entender a preciosa lição do amor. Perdeu a oportunidade, né? Então, como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom de bondade na voz e gentileza nos atos, Jesus prosseguiu explicando. Aí já estava lá com os discípulos que o assistiam. O Natan tinha ido embora já, né? Jesus fala: o amor em qualquer expressão é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Então aí a Amélia Rodrigues, ela conclui o capítulo, né, esse capítulo 8, dizendo assim: iniciava-se ali a era do amor sem limite, único antídoto contra o ódio, e remanesce das paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar oportunamente à fraternidade e à paz nos dias do futuro. Como é lindo esse capítulo, né, gente, desse livro. Então, né, meus amigos, quantos ensinamentos Jesus passou, né, nesse episódio aí, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, aquele que tem como título Amai o próximo como a si mesmo, vocês lembram? Tem um item lá que o tema é caridade para com os criminosos, super a ver com esse capítulo de hoje, né? Vejam como é justamente o que aprendemos hoje aqui, né, nesse capítulo 8 do livro de Amélia Rodrigues. Então, olha só, vou ter aqui um trechinho para vocês, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Faz a gente pensar isso aí, né, pessoal? Então a gente precisa lembrar que Jesus, ele perdoou as pessoas que fizeram mal a ele, né, os seus algozes. Então ele, Jesus, né, que tinha um poder que podia destruir os agressores, se ele quisesse, né, mas não, lá na cruz ele pediu para Deus perdoá-los, né? Então a gente precisa pensar o quanto nós erramos e mesmo assim o nosso Pai não nos extermina, pelo contrário, né, ele nos dá uma nova oportunidade, que é a reencarnação, uma outra chance para nos emendarmos, para nós nos melhorarmos, né? Se Deus, que é Deus, né, onipotente, perdoa, dá para todos nós uma chance, como é que nós, tão pequenos que nós somos, podemos agir de forma diferente, né, nos julgando melhores que os outros, né, e julgando o nosso próximo, como se nós não fizéssemos nada de errado, né, gente? Então, caridade com os criminosos é o que dita o Evangelho. É lógico, né, gente, que em muitos casos precisa mesmo haver a segregação do convívio social, pelo grau mesmo de periculosidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa precisa mesmo, segundo as leis dos homens, né, ser afastado da sociedade, ficando mesmo, às vezes, até preso. Mas nesse local tem que haver uma reeducação de hábitos, tem que haver um trabalho para o reajustamento, uma reabilitação dessa pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que o criminoso, ele é um doente, ele é digno de piedade, né, não de raiva. Ele também é nosso próximo, como o melhor dos homens é nosso próximo, né? A sua alma foi criada do jeito da nossa, para se aperfeiçoar.
E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Convivendo com elas? Colocando na nossa casa? Não, né, gente? Claro que não. Podemos ajudar essas criaturas com oração, rogando a Deus que assista esses espíritos, né? Pelo tempo que ainda vão passar na Terra, que os ajude na sua recuperação, que os auxilie, né? A gente não deve guardar ódio, rancor, desejo de vingança. A gente tem que desejar a eles o bem e não o mal. Lógico que não vamos ter por eles assim a mesma afeição, o amor que a gente tem para com um amigo, né? Uma pessoa que nos quer mal não vai ter a nossa confiança, né, gente? Mas essa pessoa é, inclusive, até perigosa para a nossa segurança. Mas a gente pode sim, mesmo longe delas, não desejar o mal a elas, e sim o bem, orar por elas. E mesmo que a gente não possa se aproximar, a gente pode emitir boas vibrações para essas pessoas, né? Então, meus amigos, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar com vocês aqui hoje, né? Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos hoje, né, de aprendermos com os ensinamentos que Ele nos deixou. Que nós possamos deixar o amor crescer em nós, né, a cada dia, que nós saibamos valorizar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, que é a nossa vida atual, né, que nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de estudar, de conhecer cada vez mais e melhor a nossa doutrina espírita. Muito obrigada, meus queridos amigos, uma semana maravilhosa e abençoada para vocês e até a próxima. Um grande abraço para vocês.